Bom, pessoal, nós vamos a mais um tópico da geometria analítica, com esse tópico super importante que é a circunferência. Pessoal, esse conteúdo está muito presente no Enem, tá? Então, dê uma preferenciazinha para ele, tá? Tire esse conteúdo para você estudar com mais afinco, tá bom? Porque ele é bastante cobrado no Enem. Então, vamos lá. Vamos ver qual o objetivo desse estudo, tá? Então, o objetivo maior é compreender a importância, né, desse estudo para a humanidade, pois é de grande relevância para todas as ciências, tá bom? Então, assim, gente, existe uma forma, por exemplo, de detectar tsunamis, que eles fazem o estudo de onde estará o epicentro, né, que seria o centro, no caso da circunferência, para eles detectarem onde está realmente acontecendo, para que a população seja retirada, né, do local, a fim de evitar grandes danos para a humanidade, para a população, certo? E para o nosso estudo básico, né, inicial, nós vamos precisar encontrar a equação de uma circunferência a partir do centro e do raio. E também encontrar o centro e o raio a partir da equação de uma circunferência, tá bom? Então, quais são os dados básicos para a gente poder construir uma circunferência? É necessário a gente ter um ponto em um plano cartesiano, onde esse ponto vai representar o centro da circunferência. Então, se eu tenho aqui um ponto, eu tenho um plano, ok? Que eu vou trabalhar no plano cartesiano, já que a geometria analítica trabalha no plano cartesiano. Vou ter um ponto e eu vou precisar também do raio. O raio é a distância do centro até a borda da circunferência. Quando eu começar a girar aqui o meu compasso, eu vou obter a circunferência, então vai ser exatamente o tamanho da abertura do compasso, tá certo? Então, digamos que eu quero uma circunferência que tenha 9 centímetros de raio. Então, tenho que vir aqui, abrir o compasso e medir 9 centímetros, certo? Então, medindo 9, eu venho aqui no centro com esta abertura de 9. Então, você obteve aí o tamanho do raio de 9 centímetros. A partir daí, nós vamos girar este raio e vamos transformar isso em uma circunferência. Posicionou o compasso no centro, com a ponta de ferro e a ponta de grafite na borda, na outra extremidade. Então, você vai girar, certo? Quando você girar, você forma a sua circunferência de centro C, cujas coordenadas ela tem um x e um y, já que elas estão no plano cartesiano, né? O ponto está no plano cartesiano, então ela tem um x e um y. Então, as coordenadas do centro é o x, né, do centro, e o y do centro. Então, está aqui e formando aqui esse tamanho do centro até a borda. Isto daqui é o raio. Como o centro tem coordenadas x e y, mas nós vamos precisar usar x e y na equação, então, para não confundir nada, vamos chamar o x do centro de A e o y do centro de B. Então, as coordenadas do centro da circunferência vai ser A e B, tá bom? Observando, pessoal,
cada segmentozinho desse, do centro até a borda, independente da posição que ele ocupar, isso será o raio, tá certo? Imagine aí, né, o pneu de uma bicicleta. Então, no pneu da bicicleta, você tem o aro e você tem aqueles filetes de ferro que a gente chama de raio. Então, é exatamente isso, é a distância do centro até a borda da circunferência. Então, vamos considerar esse segmento daqui até aqui, para a gente compreender como equacionar uma circunferência, certo? Então, vamos imaginar o plano cartesiano e vamos considerar a distância do centro até este ponto sendo o raio, né? Porque eu posso considerar essa distância do centro até qualquer ponto que esteja aqui em cima desta borda. Então, isso é o raio. Então, fazendo esse segmento, eu vou ter um ângulo bem aqui, né, gente, ó? Porque é uma aberturinha onde eu vou girando, 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 então vai formando os ângulozinhos aqui, certo? E isso aqui é o raio, ok? Logo, neste ponto que está aqui, isso é uma coordenada. Bem aqui também é plano cartesiano, então tem um x, que vale para ele, e também tem um y, correto? Então, essa projeção aqui para o x e essa projeção para o y. Isso vai gerar uma equação da circunferência a partir de qualquer ponto que eu pegar aqui sobre esta circunferência, tá certo? Então, para qualquer ponto x e y, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou chamar de G, que é o ponto genérico, né? Ponto x e y. E aqui eu tenho o centro, que é A e B. Observe que, de novo, assim como distância entre dois pontos, nós usávamos teorema de Pitágoras, né? Então, aqui não vai ser diferente. Nós vamos obter a equação de uma circunferência a partir do teorema de Pitágoras, ou seja, da distância entre dois pontos. Se você aplicar a distância entre dois pontos, entre o G e o C, então, você vai obter a equação da circunferência, onde a distância entre C e G é o raio, né, gente? Então, aqui fica o raio. Isso daqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, ok? Então, o que nós fazemos, olha? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Então, esse cateto aqui, né, vai ser x2 menos o x1, né? Que no caso você vai utilizar o x e o a, para não ficar tudo em função de x, né? Não ficar tudo sendo x para não haver confusão, sendo que esse a e o b é o centro da circunferência. Então, esse tamanho daqui para cá é o cateto, então é x menos a, certo? Analogamente, esse cateto aqui é esse tamanho aqui, ó. Então, vai ficar y menos b, porque aqui na coordenada a e b, então aqui você tem o x, você tem o a, e no y você tem o b. Então, aqui é y menos b, e aqui era a, por isso que fica x menos a e y menos b. Ao quadrado, porque eles são os catetos, né? Então, vamos lá, teorema de Pitágoras. Que vai ser raio ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Que vai ser igual a x menos a ao quadrado, porque é esse valor menos esse, que é esse cateto desse triângulo, tá? X menos a, mais esse cateto ao quadrado também, que é y menos b.
y menos b. Como é soma dos catetos ao quadrado, então esse também tem que estar ao quadrado. E esta é a equação da circunferência, que você pode organizar melhor, que é a forma mais comum de se apresentar. Você pode levar esse r ao quadrado para depois da igualdade, porque tanto faz, né? Então, levo esse valor para depois da igualdade, para a gente deixar bem bonitinho aí, bem organizadinho, tá bom? E aí, você tem a chamada equação da circunferência, a equação reduzida, certo? Então, dando aí uma recapitulada, né? Para você encontrar a equação reduzida de uma circunferência, você precisa do centro e você precisa do raio, que pode ser essa distância, que é essa distância do centro até a borda, tá? Mas pode ser cada segmento. Então, para encontrar a equação, você precisa de um ponto qualquer aqui em cima desta circunferência, que a gente chama de ponto genérico. Eu representei aqui pela letra G, você pode representar com qualquer outra letra, contanto que seja x e y. Depois você faz a distância entre o ponto C, que é o centro, até o G. Então, você fazendo essa distância, é a mesma coisa de você fazer teorema de Pitágoras, que é distância ao quadrado, que é esse tamanho, hipotenusa ao quadrado, que é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Então, esse tamanho é o raio, então fica r ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, que é igual a esse cateto ao quadrado, só que esse cateto é x em um x maior e a, que é o x do centro. Desculpa. Então, você pega agora o outro cateto, que é y menos o y do centro. Então, você faz, basta você aplicar a formulazinha da distância, sem tirar logo a raiz, né? Porque esse raiozinho aqui ao quadrado significa que quando ele sai daqui, para obter só o raio, é só passar esse valor do quadrado aqui como raiz, né? Desse lado aqui. Então, se fosse pela distância, você teria que tirar aqui a raiz disso daqui, tá bom? Para encontrar só o raio. Como você quer a equação, você deixa nesse formato mesmo. Ok? Qualquer dúvida é só perguntar. Vamos lá, né? Obter a equação de uma circunferência, né? Equação reduzida, sendo dado o centro e o raio em cada caso. Vamos ver aí a letra A. Na letra A, o centro é 4,5 e o raio é 7. Então, vamos lá. Vamos considerar o plano cartesiano com seus eixos coordenados, x e y. O centro é 4,5. Ou seja, é 4 no x e 5 no y. Ligando as coordenadas x e y, você vai obter o centro. Bom, esse é o centro da circunferência. Ele diz que o tamanho do raio é 7. Então, é o seguinte, você vai pegar o seu compasso, né? Você vai vir aqui no centro e vai abrir o tamanho 7, certo? Então, se você abrir até aqui, olha, esse tamanho aqui vai ser 4, né? Que é o mesmo tamanho aqui desse segmento, que é 4. Então, você tem aqui o centro, você tem que contar do centro até aqui. Então, você tem que abrir mais 3 pedacinhos desse para poder ficar realmente o tamanho 7, tá bom? Então, você teria que abrir esse seu compasso de tal forma que ficasse assim. 4 mais esse 3 aqui, né? Eu estou tomando como base essa parte aqui para poder em toda situação que eu girar, ser 7. Se eu girar para esse lado também, né? Vai lá até o 7.
4, 5, 6, 7, vai ficar até lá, certo? E aí, eu teria que montar daqui, ó, escrever a partir de lá. Girar, bota o centro e gira, certo? Que é porque a superfície é lisa e não fica, tá bom? Então, isso é só para representar aqui como seria. Aí, você faria o quê? A distância do centro até a borda onde estaria um dos pontos. Porém, você não precisa disso, porque você já tem a equação da sua circunferência, né? Que é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, sempre que uma questão lhe der o centro e o raio, você não precisa construir o plano cartesiano. Ali eu construí para que você tivesse uma ideia de como ficaria a sua circunferência, tá bom? Com o tamanho, com o centro encontrado e a abertura do raio, tá certo? Mas aqui é o que realmente vai nos importar neste momento, que é o que ele quer, a equação. Então, o que que eu vou fazer? Ele me deu o centro que é 4 e 5, e ele me deu o raio, que é 7. Então, eu vou repetir aqui na equação, vou repetir o primeiro x menos o x do centro, que é 4, ao quadrado, mais o y eu também repito, menos o y do centro, que é 5, ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Raio é 7, ao quadrado, 49. Então, aí você tem a equação da sua circunferência. E desta forma, você não precisa ter toda aquela trabalheira de fazer o desenho, tá bom? Vamos a outro exemplo. Agora, o centro é 0,2 e o raio é raiz de 7. Vamos jogar tudo na equação. X menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, fica x menos o x do centro, que é 0, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 2, ao quadrado, que é igual ao raio, que é raiz de 7, ao quadrado. Então, você vai ter qual equação? Aqui você pode cortar essa potência com essa raiz e vai ficar apenas 7. Então, sempre que for o raio for raiz, quando ela está na equação, vai ser apenas o númerozinho aqui de dentro, tá certo? Porque você cancelou a raiz com a potência. Outro exemplo, o centro é menos 3 e 0 e o raio é 4/5. Então, vamos para a equação. Bom, vamos lá substituir. X menos o x do centro. X do centro é menos e aqui é menos também. Então, fica menos da fórmula, com menos de lá vai ficar mais. Mais 3 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, é toda a fração ao quadrado. Aqui, y menos 0 é apenas y, então fica y ao quadrado. E aqui, quando é fração elevada à potência, você leva tanto o numerador quanto o denominador. Então, fica 4 ao quadrado, que dá 16, e 5 ao quadrado, que dá 25. Então, fica 16 sobre 25. E esta é a equação da sua circunferência. Mais um exemplo, quando o centro é a origem, você vai fazer x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Bom, x do centro é 0, então menos 0 aqui fica só x ao quadrado.
Do mesmo jeito acontece com o y do centro, que também é zero. Então, vai ficar apenas y ao quadrado. E 1 ao quadrado, que é apenas 1. Então, neste caso, você tem uma equação que está com o centro na origem dos eixos, né? Coordenados. Bom, como o objetivo da nossa aula era encontrar a equação da circunferência a partir de um centro e do raio, e também outro objetivo era determinar o centro e o raio a partir de uma equação, então vamos aprender a fazer isto agora, certo? Então, vamos ao exemplo da equação. Então, nós temos a equação x menos 6 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 16. Nós sabemos que na equação nós temos x menos o x do centro mais y menos o y do centro, que é igual ao raio ao quadrado, ok? Então, vamos comparar aqui. X menos o x do centro. Então, o x do centro é 6. Mais y menos o y do centro. Esse menos e esse menos aqui, né? Tá tudo igualzinho. Então, o y do centro, que é o b, é 2. Tá bom? 2 positivo, porque esse menos está aqui e está aqui também, então não tá alterando nada, tá bom? Então, você tem aí que o y do centro é 2. E o raio? Isso daqui, pessoal, que está depois da igualdade, é o raio ao quadrado, né? Isso é igual a isso. Então, o raio ao quadrado é 16. Então, o raio é 4. Compreenderam? Então, essa parte aqui é igual a essa, né? Essa é igual a essa. Essa é igual a essa, tá tudo igualzinho aqui. Então, vai ficar raio ao quadrado, que é 16. Então, tirando a raiz aqui, vai ficar 4. O raio é 4. A partir dessas informações, nós encontramos o centro, onde o A é 6 e o B é 2. E o raio é 4. Ok? Vamos a outro exemplo. Você quer o centro e o raio desta circunferência. Então, vai ser x menos, né? A equação x menos o x do centro. Então, para essa daqui ter ficado mais, era necessário que aqui fosse menos na fórmula, x menos o x do centro. Então, esse x do centro, para se tornar mais aqui, é preciso que esse x do centro fosse menos 4, certo? Então, o x do centro, ou seja, o A, é menos 4, porque menos com menos vai ficar mais 4. Tudo bem? E agora, nós vamos fazer do mesmo jeito aqui com o y. Y menos, que era mais, né? Y menos o y do centro, que era o b. Para eu poder retirar, ó, se está menos, continua mesmo do jeito que está. Então, o b é 1, porque esse menos é da fórmula. b é 1. Então, o y do centro é 1. Ou seja, quando você for encontrar o centro, se aqui estiver positivo, é porque o centro você tira negativo. Se aqui for negativo, é porque você retira positivo. Olhe com atenção para você não confundir. Quando ele encontrou, quando está na equação já pronta, é porque ele utilizou a fórmula, que é menos, e o menos do ponto, para poder chegar na equação. Então, quando você já está na equação, você precisa trocar esse sinal aqui para poder encontrar o centro. Se aqui for negativo, ele sai positivo, certo? E como o valor que está depois da igualdade é o raio ao quadrado, então o raio ao quadrado é igual a 3. Então, o raio é quanto? Se o raio ao quadrado é 3, então é porque o raio é raiz de 3. Esse 2 vai para lá.
Então, assim você aprendeu a retirar o centro, né, que é o x e o y, e o raio de uma equação de uma circunferência. Outro exemplo, né, a equação foi dada, então vamos lá. Quem é o x do centro, que é o A? X do centro é menos 2, troca aqui o sinal, ó, menos 2, porque já está na equação e está positivo, então você retira negativo. O y, quando está só y ao quadrado, é porque o y do centro era zero, né? Porque ficava y menos o y do centro ao quadrado. Se está só esse ao quadrado, é porque esse valor do b era zero. Logo, o b é zero. Menos 2 e 0 será o centro. E o raio? O raio, observe que na equação pronta, aqui é o raio ao quadrado, esse valor que está depois da igualdade, né? Então, o raio ao quadrado é igual a 16 sobre 9. Então, quem é o raio? Somente o raio. Retira a raiz. Apaga aqui, né? A raiz vai tanto para o 16 quanto para o 9. Então, vai ficar raiz de 16 é 4, raiz de 9 é 3. Ou seja, raio ao quadrado era 4 ao quadrado, que é 16, e 3 ao quadrado, que era 9, que é o que ficava aqui depois na igualdade na equação, que é o raio ao quadrado, mas somente o raio é 4/3. Você aplica a raiz aqui depois da igualdade para poder retirar o raio, sempre, tá, gente? Então, a dica é: centro, olha, o centro está positivo, fica negativo. Se está negativo, fica positivo. Se só apresenta o x ou o y, no caso aqui, se fosse x ao quadrado também, porque o x seria zero. Nesse caso é o y ao quadrado, então é porque o b é zero. Então, o centro é menos 2 e 0. O raio é a raiz desse valor que está depois da igualdade, ok? Então, vamos para os exercícios 1 e 2 da página 180, ok? Bons estudos!